Semana passada, o meu vizinho vendeu a sua T-Cross e comprou um BYD Dolphin. Todo feliz, ele chegou para mim e disse: Alex, o chinês é mais barato, é elétrico e é fabricado aqui na Bahia. Eu estou me dando bem e ainda por cima estou ajudando o Brasil. E eu não tive coragem de contar para ele o que eu vou te contar agora. Isso porque, mesmo tendo vendido mais de 100 mil carros elétricos no Brasil só em 2025, a BYD está totalmente no vermelho e poderia já ter quebrado se não fosse um pequeno detalhe que eu vou te contar aqui nesse vídeo. E já tem gente falando que a BYD é a maior fraude da história da indústria automobilística. E não se engane, tá? A verdade por trás desses números é muito diferente do que parece, e isto sim afeta muito você, mesmo que você nunca tenha pensado em comprar um BYD na vida. Duvida? Então vem comigo assistir essa história agora. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e se não gostar, se inscreva também, só de raiva. Agora, você já ouviu falar de Wang Xuanfu? Provavelmente não, né? Ou melhor, é claro que não. Wang é o dono da BYD. Só que em 1995 ele era apenas um engenheiro de 29 anos que pediu $40 mil emprestados para o seu primo para montar um galpão em Shenzhen, lá na China, para construir baterias recarregáveis. Sim, baterias. E olha que nem carteira de motorista o Wang tinha. Em 7 anos ele já estava fornecendo baterias para a Motorola, a Nokia e em 2003 ele já era o maior fabricante de baterias do planeta. E foi aí que o Wang fez uma coisa que ninguém compreendeu. Ele comprou uma fábrica, uma montadora de veículos falida lá do governo chinês. Os seus investidores foram à loucura, surtaram totalmente. As ações da BYD derreteram $2,7 bilhões em apenas 2 dias. E o Wang foi chamado de louco, de maluco, dentro do seu próprio país. Só que Wang tinha uma tese simples e, ao que parece, ele acertou na mosca. A China começou a pesquisar a viabilidade de produzir carros elétricos lá no início dos anos 2000. E o que os carros elétricos utilizam? Baterias, é claro. E ninguém no planeta sabia mais de baterias do que o Wang. E enquanto a Toyota, a Volkswagen, a Ford tentavam descobrir como colocar uma bateria dentro de um carro, o Wang fez o contrário. Ele trabalhou para descobrir como colocar um carro em volta de uma bateria. Em 2011, na televisão americana, perguntaram para Elon Musk, o dono da Tesla, sobre uma empresa chinesa de baterias que estava querendo construir um carro, a tal de BYD. A empresa de Musk começou a comprar baterias da BYD para colocar nos seus próprios carros, e hoje a BYD vende mais carros do que a Tesla. Sim, a empresa que Elon Musk zombou na TV agora é responsável pelas baterias dos carros da Tesla e vende mais carros do que a própria Tesla. Entenda que Elon Musk não riu, ele não errou por ser um idiota. Ele errou porque ele estava avaliando a BYD como uma empresa automobilística, mas a BYD não é uma empresa automobilística, nada disso. Ela é outra coisa, algo que eu vou te contar agora. Antes que apareça qualquer purista por aqui, saiba que é assim correto dizer indústria automotiva ou automobilística. Os dois são sinônimos. Então, relaxa e curte o vídeo. Continuando, entre 2015 e 2020, a BYD recebeu cerca de $4,3 bilhões em subsídios diretos do governo chinês. Só em 2016, o valor que a BYD recebeu do governo chinês foi maior do que o lucro líquido de toda a empresa naquele ano. Sem o governo chinês pagando as suas contas, a BYD não teria ganho dinheiro em 2016, e sim teria perdido dinheiro. E isto não foi apenas em 2016, e principalmente não foi apenas com dinheiro vivo. Na verdade, os subsídios vieram de várias formas: terrenos de graça para as fábricas, empréstimos com juros zeros do banco estatal, abatimento de impostos, contratos públicos para ônibus e para táxis em centenas de cidades chinesas. Agora, o mais forte de todos os subsídios foi o desconto direto para o comprador. Sim, o comprador. Por bastante tempo, cada carro da BYD vendido lá na China saía da concessionária com um desconto bancado pelo próprio Estado chinês. E no auge destes mimos do governo, analistas calculam que a BYD embolsava entre $2 a $4 mil de dinheiro público por cada carro vendido. E para você ter uma ideia de quanto dinheiro é isso, o governo chinês pagava mais para cada carro da BYD vendido do que o Brasil cobra de ICMS em cada carro vendido aqui. Agora eu fiquei com um pouquinho de inveja do consumidor chinês.
Só que isso tem um enorme problema, é claro que tem. Quando a Volkswagen define o preço do T-Cross, por exemplo, ela precisa pagar tudo, da pesquisa ao trabalhador da fábrica, e especialmente pagar os quase 40% de impostos que o carro gera para o governo brasileiro. Já a BYD não está competindo nesta mesma regra, nem perto disso. Ela não só paga impostos menores, como por outro lado ela também recebe apoio do governo chinês para diminuir os seus custos e com isso dominar o Brasil. Não só o Brasil, né? Todo o planeta. E assim, a BYD pode vender o Dolphin abaixo do custo por anos e anos seguidos e ainda assim parecer lucrativa, já que o Estado chinês está tapando o buraco. E enquanto isso, a Volkswagen, por exemplo, não pode simplesmente fazer um carro mais barato e nem mesmo a Fiat pode simplesmente cortar os custos. Afinal de contas, o concorrente delas não é uma fábrica de carros, é um país, é a China. E se você acha que isso não é nada, olha só estes números aqui. Na Tailândia, em 18 meses, a BYD comeu 40% do mercado de elétricos por lá. A Mitsubishi simplesmente cortou a produção em 60%, ou seja, 40 anos de domínio japonês no país desabaram em pouco mais de um ano. Agora, imagine este mesmo padrão aplicado aqui no Brasil, onde a BYD chegou há pouco tempo. Eu te conto. Em 2025, a BYD vendeu 100 mil carros no Brasil, em apenas um ano. E ela tomou 73% do mercado de elétricos. O Dolphin Mini sozinho vendeu mais de 52 mil unidades. E para comparação, o T-Cross, a SUV mais vendida do Brasil, vendeu pouco mais de 92 mil unidades. Hoje, a BYD já é a quarta marca mais vendida no varejo. E além disso, ela abriu uma fábrica no terreno da Ford, lá em Camaçari. E foi neste exato momento em que o plano chinês pisou no Brasil. Deixa eu te contar. O meu primeiro carro da vida foi um Ford Escort XR3 azul. Eu amava aquele carro. E quando eu vi que a fábrica da Ford em Camaçari fechou em 2021, demitindo 5 mil trabalhadores, eu fiquei bastante triste, é claro. Parecia o fim de uma era. Só que o que eu não sabia é que, além de ser o fim de uma era o começo de outra era, a era BYD. A BYD instalou a primeira fábrica de carros 100% elétricos do Brasil em Camaçari, lá na Bahia, lá no mesmo local onde antes era a fábrica da Ford. E a ideia era produzir 300 mil carros por ano. É claro que na inauguração não poderiam faltar celebridades e até mesmo o presidente da República. Demonstrações das instalações, discursos bonitos daqui e dali e um slogan que virou a maior promessa de todas: a BYD é do Brasil. Será? A BYD chegou no Brasil anunciando 5,5 bilhões de reais em investimentos. O Brasil festejou a notícia de que a China estava salvando os empregos na Bahia. E mais do que festejar, o governo do Brasil deu de presente para a BYD um terreno pronto e já preparado pela Ford. Também deu redução de ICMS, isenção parcial de IPI, deu energia subsidiada e um programa chamado de SKD, onde a BYD importa as peças dos carros e apenas monta aqui no Brasil. Tudo isso com zero imposto de importação. E em troca, o Brasil recebeu uma fábrica operada principalmente com trabalhadores chineses e um enorme problema trabalhista, já que em dezembro de 2024, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a BYD, alegando condições análogas à escravidão na sua nova fábrica. Veja só, uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho resgatou 163 operários chineses que estavam, como eu disse, em condições análogas à escravidão. Todos eles trabalhavam no canteiro de obras da BYD em Camaçari. E tem mais, os procuradores do Ministério Público do Trabalho explicaram que os operários eram terceirizados e foram contratados por uma empresa chinesa. A inspeção constatou ainda que os operários dormiam em camas sem colchão, se alimentavam em locais sem higiene e tinham apenas um banheiro para cada 30 pessoas. E para piorar de vez, os passaportes destes trabalhadores e parte dos seus salários eram retidos pela terceirizada. Cerca de 60% dos salários eram confiscados e o que sobrava era pago em moeda chinesa, para garantir que os trabalhadores não fugissem do emprego. 163 trabalhadores chineses com passaporte confiscado, com jornada de 14 horas diárias sem folga, com alojamento sem banheiro e com comida racionada. Pensando bem, eu já não estou mais com inveja dos chineses. Hoje, a China responde por 37,6% de todas as importações de carros que entram no Brasil. Ou seja, 1 em cada 3 carros importados é chinês. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras Brasileiras, já alertou que o Brasil está recebendo um fluxo perigoso de veículos chineses. E a Geely,
É assim que se chama? A segunda maior montadora chinesa não quis ficar de fora. Ela comprou em novembro de 2025 26% da Renault do Brasil. E a fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, vai começar a montar o Geely EX2 ainda em 2026. E este carro lá na China vende mais do que o Dolphin Mini, que é hoje o queridinho do brasileiro. E agora, neste momento, você pode estar pensando, né? Alex, agora sim, agora vai ter competição. Isto é bom para o consumidor, certo? Errado. Tudo isso não é competição, isto é dominação completa do mercado. Porque no final não importa qual delas vai vender mais, a Geely ou a BYD, porque o dinheiro vai para a China do mesmo jeito. Agora, o que você acha que vai acontecer com os preços destes carros quando realmente acabar toda a concorrência aqui do Brasil? Agora, falando em dinheiro, parece que a BYD não tem mais tanto dinheiro assim, e já tem gente falando em falência. Pois é, deixa eu te explicar. Olha só, em janeiro de 2025, uma empresa independente de Hong Kong chamada GMT Research soltou um relatório que caiu como uma bomba para a BYD. Segundo eles, a dívida real da BYD não é de 42 bilhões de yuans, como a empresa declarou no balanço, mas sim de 323 bilhões de yuans. Isto são 8 vezes mais do que o anunciado. E esta dívida ela fica escondida numa prática chamada de financiamento de cadeia de suprimento. E esta é a mesma prática que fez a Evergrande, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China e do mundo, quebrar em 2021 e falir em 2024. Eu já expliquei como funciona este sistema em mais de um vídeo aqui do canal Investigando, mas eu sou legal e vou explicar mais uma vez, então presta atenção. Olha só, quando uma montadora como a Volkswagen ou a Fiat, por exemplo, compra, sei lá, um para-choque do seu fornecedor, ela paga este fornecedor entre 50 a 60 dias. Este é mais ou menos o tempo necessário para se vender aquele carro e para se ter o dinheiro de volta e assim poder pagar o fornecedor. E este é o prazo normal da indústria automotiva ou automobilística no mundo inteiro. Agora, a BYD paga em incríveis 275 dias, ou 9 meses. O fornecedor entrega o para-choque para a BYD monta e vende o carro, recebe o dinheiro do comprador, aplica o dinheiro no banco e só depois de 9 meses ela paga o fornecedor. Tecnicamente, isto não é dívida, mas é, porque ela não aparece no balanço da empresa. E o tamanho desta dívida escondida de mais de 323 bilhões de yuans já é maior do que a dívida que afundou a Evergrande, arrastando todo o setor imobiliário chinês junto com ela. E se você não sabe ainda o que foi o caso Evergrande, eu fiz um vídeo detalhado aqui no canal Investigando, explicando o colapso do setor imobiliário chinês. Este vídeo vai aparecer na tela final e na descrição aqui desse vídeo. Vale muito a pena assistir. Continuando, a BYD usa a mesma receita de bolo, só que com carros no lugar de apartamentos. Agora, tem mais uma prática bem estranha da BYD nos mercados mundiais e que pouca gente fala. É o Zero Mileage Used Car, que no Brasil seria chamado de carro zero emplacado. E funciona mais ou menos assim. No final do mês, dependendo da meta de vendas, a concessionária BYD registra milhares de vendas de carros 0 km em nome de empresas que ela mesma controla. Depois, com o tempo, ela revende estes carros no mercado de usados como 0 km emplacado. Então, no papel, no final do mês, conta assim como venda de carro novo, mas na vida real nenhum ser humano comprou aquele carro. E é por isso que já existem diversos registros lá na China mostrando campos inteiros com BYDs 0 km enfileirados e enferrujando ao sol nos pátios das montadoras. E na imprensa se acha também depoimentos de vendedores contando de forma anônima que eles eram obrigados a registrar 200, 300 carros por mês em nome de parceiros para bater as metas. Então, quando a BYD diz que vendeu 4,5 milhões de carros no mundo todo no ano passado, quantos realmente foram para as pessoas de verdade e quantos estão apodrecendo a céu aberto? Ninguém sabe, ninguém viu. Agora calma, tá? Isso não quer dizer que a BYD vai quebrar da noite para o dia, certo? Certo? Agora, se por acaso você não vai comprar um BYD tão cedo e se você acha que isto não afeta você, você está errado. Deixa eu te contar como isto não é bom para você. A indústria automotiva brasileira emprega hoje mais ou menos 1.300.000 pessoas de forma direta e indiretamente. São 1,3 milhão de brasileiros que colocam comida em casa por causa da indústria automotiva. E isto é 20% do PIB industrial do nosso país. E isto foi construído ao longo de 70 anos aqui no país, desde a instalação da Volkswagen em São Bernardo. Só que agora esta cadeia inteira está sendo desmontada nos últimos 5 anos por um país que sequer vendia carros no Brasil em 2019.
Repetindo, tudo que levou 70 anos para ser construído pode levar apenas 5 anos para ser destruído. Só para você ter uma ideia, a Volkswagen, dona da T-Cross, passou a ser ameaçada por um modelo chinês que não existia nas ruas do Brasil em 2022. Tem mais, a Volkswagen demitiu 50 mil pessoas na Alemanha no ano passado. A Stellantis, que é a dona da Fiat, da Jeep e da Peugeot, teve o primeiro prejuízo da sua história, 26 bilhões de dólares. Enquanto isso, a Fiat, que liderou as vendas totais em 2025, já foi ultrapassada no varejo pela BYD em novembro. E se e quando a indústria brasileira morrer de vez, e neste ritmo ela vai morrer, o que você acha que vai acontecer? Muito simples, o preço do carro chinês vai simplesmente disparar. E isso não é privilégio da China, tá? É sempre assim. É isso que acontece quando acaba a concorrência, o preço sempre sobe. Duvida? Então pergunta para quem tentou comprar aço barato nos últimos 5 anos, ou pergunta para quem tentou montar uma fábrica de painéis solares aqui no Brasil. Ou melhor, pergunta para o setor têxtil que foi atingido nos anos 2000 pelos mesmos chineses. O jogo é sempre o mesmo. Baixa o preço agora, quebra a concorrência local e depois cobra o que quiser do consumidor, que ficou sem nenhuma alternativa. Mas isso, infelizmente, pouco importa para o brasileiro médio. Afinal de contas, o brasileiro médio quer apenas carro barato agora, certo? Bom, seja como for, eu acho que podemos dizer que a BYD não é apenas uma montadora de carros. Ela é um instrumento, ela é um plano. O Partido Comunista Chinês quer dominar o mundo com carros elétricos. E ele está conseguindo, e vai conseguir. O único mercado onde a BYD não conseguiu ainda se estabelecer foi nos Estados Unidos. Só que eu disse ainda. E na boa, né? Os carros da BYD são sim muito bons. Em nenhum momento eu disse que não são. Mas o fato é que Wang Chuanfu não venceu a Volkswagen ou a Fiat porque ele fez um carro muito melhor. Nada disso. Ele venceu porque ele entrou no jogo com os trilhões de dólares de reserva cambial aportados pelo governo chinês. Ele venceu porque ele contou com a paciência da China para acabar com a indústria automobilística do Ocidente. E tudo isso aconteceu bem diante dos olhos de todo mundo, e ninguém fez nada por anos e anos a fio. Elon Musk riu na TV americana em 2011, e é óbvio, ele estava errado. A Mercedes achou que a elegância dos seus carros alemães era um escudo contra tudo e contra todos. Eles estavam errados. Só quem não errou nessa história toda foi o governo chinês, que planejou e definiu 20 anos atrás que iria dominar o mundo com os carros elétricos. Só que esse plano já passou, eles têm um novo plano agora. Este plano se chama 15º Plano Quinquenal. E este plano não é segredo para ninguém, ele está publicado para quem quiser ler. E quanto às próximas indústrias que a China quer dominar, saiba que tem sim muita indústria brasileira que está simplesmente no caminho dos chineses nos próximos anos. Então eu vou repetir a pergunta: querendo comprar ou não BYD, será que isto afeta você? Eu acho que vale até mudar a pergunta. Será que o brasileiro está comprando um carro elétrico barato ou está financiando o fim da indústria que emprega o seu primo, o seu cunhado, o seu vizinho ou, quem sabe, você? E se você chegou até aqui e está morrendo de raiva por causa da invasão dos carros chineses no Brasil, no vídeo da próxima semana, eu vou te mostrar o outro lado desta moeda. Eu vou mostrar quem foi que abriu, ou melhor, que escancarou as portas do Brasil para os elétricos chineses. Então, não deixa de voltar aqui no canal em breve. Eu garanto que você vai se surpreender ainda mais com mais esta história do canal Investigando. Escreva nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, e não deixe de se inscrever aqui no canal Investigando, pois isso ajuda demais mesmo a continuar este trabalho, beleza? Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo em outro vídeo do canal Investigando, valeu e tchau!